Olá, amigos, tudo bem? Vamos ouvir uma história? Hoje nós vamos ouvir a história Um Menino que Não Morreu. Ficaram curiosos para saber o que aconteceu com esse menino? Essa história, ela nos conta sobre o que acontece conosco quando nós desencarnamos. E aí, o que será que acontece? Vamos ouvir essa história? Essa é a história do menino Beto. Ele tem 11 anos e morava na favela da Borboleta, com a mãe viúva e 2 irmãos mais novos. Eles eram pobres e desde que o pai tinha morrido, quando o Beto tinha 8 anos, ele já era o chefe da família. A mãe ela trabalhava lavando roupa assim para fora e Beto ele trabalhava numa padaria, entregando cestos de pães para o café da manhã nos hotéis vizinhos. Certo dia, ele vinha descendo o morro no lusco-fusco da madrugada. Era uma madrugada muito fria. Ele precisava chegar cedo na padaria. E justo naquela manhã fria em que o menino ia descendo para o trabalho do dia, a polícia estava fazendo uma batida lá na favela, em busca de um perigoso criminoso, foragido da penitenciária de segurança máxima, o tal do Mosquito. De repente, um dos policiais avistou então esse vulto descendo lá na favela, pequeno e magro, que batia muito com a descrição do tal do Mosquito, que eles estavam procurando. Os policiais, quando viram aquele vulto, não pensaram 2 vezes e já começaram a atirar contra o tal do temido bandido. Só que em vez de eles acertarem o Mosquito, como eles tinham pensado, eles acabaram acertando no Beto, que estava descendo a ladeira naquele momento. O corpo de Beto foi atingido por muitas balas e ele ficou com muito medo. Pela cena que se passou, ele imaginou que ele deveria ter sido atingido. Só que ele não sentia nada. Ele continuava no lugar onde ele estava, de em pé, observando tudo. Só que uma coisa estranha acontecia. No chão, ele viu seu corpo sem vida e os policiais que olhavam para ele, no corpo estirado no chão, e olhavam com um olhar muito desapontado e triste. O menino ficou com mais medo ainda. Aproveitou um momento de distração dos policiais e desceu correndo a ladeira rumo à padaria com medo de chegar atrasado. Quando ele chegou lá na padaria, ele foi tentar explicar para o patrão o motivo do seu atraso, só que ele não ouvia o menino. Assustado, Beto começou o trabalho de arrumar pães na sua bicicleta que ele usava para fazer as entregas. Mas outra coisa muito estranha aconteceu. Ele não conseguia pegar no pão. E mais estranho ainda, ele ouvia o pessoal da padaria comentar a sua ausência. O que será que aconteceu com o Beto? Ele é um menino tão pontual, tão responsável. Por que será que ele ainda não chegou? Beto ficou com mais medo ainda e resolveu voltar para casa, conversar com a sua mãe sobre o que havia acontecido. Só que chegando lá, a sua mãe ela já estava estendendo as roupas no varal. Ele foi correndo falar com ela, chorando, tentando explicar o que tinha acontecido com ele. Só que ela também não ouvia sua voz e nem parecia perceber a sua presença. Os irmãos mais novos, eles ainda dormiam e também não perceberam nada. Beto sentiu-se muito triste e começou a chorar. Quando ele finalmente se acalmou, ele se lembrou de um lugar que ele costumava ir próximo à sua casa, próximo do morro da sua casa, onde ele ia quando ele se sentia triste. E lá foi ele, então, era tipo uma caverna. E lá ele gostava muito de observar a paisagem ao redor, tinha muitas árvores, muitas flores, bem diferente da favela onde ele morava. E quando ele estava triste, ele sempre ia lá e olhava tantas belezas que tinham. E ele sempre se lembrava de Deus indo lá. Ele pensava que tantas coisas bonitas como aquelas só poderiam ter sido criadas por Deus. Nesse momento, Beto resolveu fazer uma prece. Lembrou-se de Deus, fechou os olhos e pediu para que Deus o ajudasse a entender o que tinha acontecido com ele. Pediu para que Deus o auxiliasse naquele momento, o que quer que estivesse acontecendo com ele, que eles pudessem auxiliá-lo. Quando ele abriu os olhos, ele levou um susto, pois quem estava ali olhando para ele era o seu falecido pai. Mas ele não estava triste, abatido como ele era em vida. Não, ele estava melhor do que nunca, parecia muito saudável. Estava usando vestes brancas, nem parecia o pedreiro que ele havia sido. O pai então lhe disse: Meu filho querido, eu sempre soube que eu iria encontrar você.
Eu sempre estive ao seu lado, embora você não pudesse me notar. E eles se abraçaram felizes. Beto contou ao pai o que havia acontecido com ele. Pai, eu vi os policiais atirarem em mim. Eu deveria estar morto. E agora eu vejo o senhor aqui que faleceu já faz 3 anos. Eu também estou morto? E o pai, ouvindo o menino, lhe disse: Não, filho, você não está morto. Você está mais vivo do que nunca. Agora estamos vivendo a verdadeira vida. Eu não estou entendendo, pai, disse Beto. Então quer dizer que eu não morri? Não, filho, você apenas abandonou aquele corpo que os policiais atiraram. O nosso corpo, ele morre, mas nós não. Nós somos espíritos, meu filho. Nós nunca morremos. Nós vamos para um mundo diferente, como se nós mudássemos de cidade. Eu vou levar você para conhecer a nossa nova morada. O menino sentiu uma leve tonteira, teve um rápido cochilo e uma sensação assim muito boa, como se ele estivesse sendo levado a algum lugar. Quando ele se deu por si, ele se viu na frente de um lugar florido, o lugar mais bonito que ele já havia visto. Tinha rios muito bonitos e sem poluição, como o rio que ficava perto da sua casa. Numa avenida passavam algumas pessoas, haviam muitos prédios, tudo muito organizado. E eles se aproximaram do lugar que parecia ser uma parada de ônibus, mas também com muitas flores, muito bonito. Beto perguntou então para o seu pai: Pai, nós vamos pegar um ônibus? Não, meu filho, disse o seu pai. Aqui o transporte é muito mais rápido. Ele é conhecido como aeróbus. Ele é uma mistura de ônibus e avião, pois ele voa. Ai, que legal, disse Beto. Eu sempre quis voar de avião. Só que nós não tínhamos condições, né? Como nós éramos pobres. Quando o aeróbus chegou, eles entraram e partiram. Durante a viagem, o menino começou a observar a paisagem lá embaixo. Viu prédios muito grandes e bonitos. Curioso, o menino perguntou ao pai: Pai, aqui tem rei? Sim, meu filho, aqui tem o maior rei de todos, que é Deus. Aqui ninguém tem dúvida que ele existe. Não é como lá na Terra, que as pessoas, embora elas conheçam, né, as leis de Deus, não a praticam. Aqui todo mundo pratica as leis de Deus, por isso nós somos muito mais felizes. Pai, eu gostei muito daqui, só que eu fico pensando nos meus irmãos lá na terra. Era eu que trazia o dinheiro pro leite e o pão dos meus irmãos. Como é que eles vão se virar sem mim lá? E a minha mãe, como é que vai ficar sem mim? Não se preocupe com eles, meu filho, disse seu pai. Deus irá prover tudo o que eles necessitam. Ele jamais nos abandona. E mesmo daqui de longe, você vai poder auxiliá-los de outra forma. Assim que eles desceram então do aeróbus, os dois continuaram caminhando. O menino percebeu que eles se aproximavam de uma área residencial com muitas casas bonitas. O pai, apontando para uma linda casa, disse: É ali a nossa casa, filho. Nossa casa, disse Beto. Nossa, você está rico agora, pai? Eu nunca pensei em morar numa casa tão bonita. Beto, como era muito pobre, morava num casebre bem pequenininho lá na terra. O pai então respondeu: Essa casa não é só minha, meu filho, é da nossa família. Seus avós também moram lá. Aqui não existe dinheiro que nem lá na terra. Aqui nós conquistamos tudo com o tempo de trabalho que nós dedicamos. Quando chegaram então lá na casa, a avó de Beto já os esperava ansiosa. Os dois se abraçaram alegremente e ela logo começou a mostrar a casa para ele. O menino curioso já perguntou para o pai: Pai, foi você que fez essa casa? Não, meu filho. Eu fui trazido para cá pelos meus pais. Quando eu desencarnei, eu precisei passar um tempo lá no hospital para me recuperar. Quase todos que desencarnam precisam passar por esse hospital. Mas como você foi um menino muito bom lá na Terra, só fazia o bem, sempre pensava nos outros, para você essa passagem ela foi muito mais rápida e a sua recuperação foi instantânea. Menino curioso ainda. E a vovó ia mostrando a casa então para o Beto. Mostrou para ele onde seria o seu quarto. Era um quarto muito bonito, tinha até alguns livros. Beto ficou muito contente por isso. Ele sempre quis ter o seu próprio quarto, só que ele não tinha condições. O que ele ganhava lá na padaria mal dava para pagar a comida. Aqui eu também vou ter que trabalhar, vovó? Perguntou ele. Não, Beto. Por enquanto você vai estudar. Quando você estiver mais pronto para a tarefa, vai poder trabalhar alguma coisa de acordo com as suas condições.
Então eu vou estudar numa escola, ele disse, como as que existiam lá na Terra? Sim, disse a vovó, mas essas são muito melhores que as da Terra. Todos têm as oportunidades aqui. Lá na Terra, às vezes, nem todos têm. Que legal, vovó, eu adoro aprender. Eu sempre quis estudar na escola. Mas lá na Terra, como nós éramos muito pobres, eu precisava trabalhar. Quando que eu vou começar nessa escola? A vovó disse então que amanhã. Amanhã, seu pai irá levá-la ao edifício da administração escolar, onde você vai estudar. No outro dia, assim que o sol nasceu, o Beto já foi para a escola. E o pai comentou: Filho, aqui a escola nunca termina. Nós continuamos aprendendo um pouco todos os dias. Deus nos criou para evoluirmos, ou seja, para nós melhorarmos cada vez mais. Assim, não são só as crianças e os jovens que estudam, sim todos nós. Beto sentiu-se muito feliz porque ele sempre gostou muito de aprender coisas novas. Pai, todos que morrem vêm para esse local? Ele perguntou. Não, meu filho, isso depende das nossas atitudes lá na Terra. Algumas pessoas que são muito materialistas, elas ficam presas lá no corpo. E muitas vezes até nem percebem que morreram. Algumas, elas dormem por um tempo, outras vão para o hospital. Por isso, meu filho, nós devemos sempre procurar ter boas atitudes lá na Terra. Mas, independentemente de tudo, se lembre que Deus está sempre nos amparando. Nesse momento, então, enquanto Beto ia caminhando rumo à escola, ele sentiu uma alegria muito imensa e uma gratidão a Deus por poder estar ali, por tudo que ele havia recebido, por poder ir estudar numa escola como ele sempre havia sonhado. E feliz, então, ele foi caminhando pensando, Deus é bom, e Ele sabe o que é bom para nós, melhor até do que nós mesmos. E feliz, então, ele continuou a sua jornada na sua nova morada. Então, gostaram dessa história? Eu espero que sim. Até a próxima história. Tchau!